Bom dia, minhas amigas e meus amigos. 5 de agosto de 2025, véspera do tarifaço, dia de ata do Copom, que deve estar sendo divulgada agora. Faremos uma leitura dinâmica sobre esse documento em instantes. Dia seguinte, também a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, nesse mundo em que tudo se mistura, política, justiça, o que já era praxe há alguns anos, mas agora também no meio dessa contenda entra a economia. Ninguém ganha com a prisão domiciliar de Bolsonaro ontem. A justiça, provocada pela direita, atropelou o processo a um mês do fim de uma investigação robusta e bem concatenada que narra a tentativa de golpe mal sucedida, mas que colocou em risco a democracia. O ambiente político fica ainda mais polarizado. A democracia passou a ser um conceito relativo. Depende de que lado você está do espectro político. A direita tem certeza que vivemos em um regime judicial autoritário, a ditadura do judiciário. E a esquerda se vê lutando contra a extrema-direita autocrática que ameaça as instituições. A novidade é que a economia, pela primeira vez, foi enredada nessa trama dantesca, com risco seríssimo para milhares de empregos, investimentos e setores atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. Já não se separa política e justiça nesse país há muito tempo, vamos combinar, né, gente? Mas a economia, de alguma forma, havia sido preservada. Não mais. Até agora, o discurso de soberania capitaneado pela esquerda se sobressaiu. Mas será que ele vai resistir ao de perseguição a Bolsonaro? O PL estava completamente isolado. Vai continuar assim? Ou contará com a solidariedade da centro-direita, ou pelo menos parte dela, agora que o capitão está numa cela sem grades? A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro na véspera do tarifaço joga o país numa barafunda ainda mais caótica, com consequências imprevisíveis sobre o humor de Donald Trump. A abertura sinalizada na sexta-feira a Lula, ele pode me procurar quando quiser, disse o republicano. Pode virar mais uma sanção amanhã. Simplesmente não sabemos. E esse é o maior dano e o sinal mais claro da ingerência externa que ameaça a nossa soberania. A tarifa de 50% sobre a exportação nacional é o sequestro da economia. O resgate é a anistia ou absolvição de Bolsonaro. Mas o que acontece quando o juiz do caso, ele próprio, sancionado com uma punição financeira duríssima, a lei Magnitsky, resolve dobrar a aposta? A prisão de Bolsonaro era esperada no fim do julgamento da tentativa de golpe de Estado, agora em setembro. O que o ministro do STF faz na prática é antecipar essa prisão e jogar gasolina no cenário político, já bastante inflamado, diga-se de passagem. As manifestações de domingo, que levaram 3 vezes mais gente à Paulista que no mês anterior, a punição ao antípoda de Bolsonaro atrai mais gente às ruas para celebrar sua derrocada, mesmo quando o ex-presidente da República está ausente. Na volta do Legislativo, certamente a pauta será contaminada por pedidos de anistia na Câmara e impeachment de Moraes no Senado. A pauta no Congresso, antes prevista para ser dominada por questões econômicas e de resposta às tarifas, como deve ser, será contaminada mais uma vez pela política, como foi no primeiro semestre. Se o tarifaço de Trump teve origem puramente político-ideológico, sem nenhuma fundamentação racional ou comercial, a reação das nossas instituições tinha que ter mais prudência e pragmatismo. Até ontem à tarde, parecíamos estar no caminho certo. Agora, não sabemos. Bom, depois disso, teve um post da decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, teve um post de um órgão ligado ao Departamento de Estado americano que dá o tom de como a notícia foi recebida por lá, nos nossos vizinhos do norte. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos, esse é um post, olha, do Bureau of Western Hemisphere Affairs, então o Bureau para assuntos do hemisfério ocidental, né? O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição, ameaçar a democracia. E aqui a última frase, que essa sim é a mais importante. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. É uma ameaça clara, essa última frase. A quem? Aos ministros do STF que secundarem, que apoiarem as sanções impostas, medidas cautelares, as decisões de Moraes, a condenação a Bolsonaro, muito provável daqui a um mês, às autoridades políticas brasileiras, ao governo brasileiro, porque existe uma separação de poderes, talvez os Estados Unidos, ou pelo menos o governo Trump ignore isso, mas existe uma separação e uma autonomia entre poderes no Brasil. Mas está aí a ameaça feita por um órgão ligado ao Departamento de Estado, Marco Rubio, que a gente sabe que é aliado de primeira hora de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo
mundo e da direita internacional. Vamos ouvir o que disse o Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro do Desenvolvimento e da Indústria, ontem, falando sobre as próximas reações, a resposta do Brasil, uma das respostas do Brasil ao tarifaço de Trump. O Conselho de Ministros da CAMEX aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Então, está aprovado pelo Conselho de Ministros da CAMEX, aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo, mas já há aprovação da CAMEX. Ontem teve uma entrevista também no ministro Fernando Haddad, à Band News. Ele falou em minerais raros e críticos como possível... não digo uma moeda de troca, mas um tema na mesa de negociação com os Estados Unidos. Em que sentido? Pode haver uma parceria bilateral. Ele cita, por exemplo, a construção de baterias modernas, tecnológicas, não só para você exportar um produto primário para os Estados Unidos, um elemento, no caso, mas sim para você, de repente, agregar valor a essa pauta e produzir algo mais tecnológico. Ele falou de transição energética, data center, aprofundar essa parceria bilateral e de investimentos. Isso sim pode estar na mesa de negociação com os americanos, mas nunca soberania e democracia. E isso não está na mesa de negociação, até porque é inegociável. Ele falou também no pacote de socorro, que são mais medidas pontuais para setores. Ele acha, por exemplo, que o café e a carne podem ser mais facilmente redirecionados para outros mercados, já outros como pescado, por exemplo, provavelmente frutas e outros pequenos setores, né, pequenas e médias empresas precisarão sim de medidas como linhas de crédito subsidiadas ou então até compras governamentais, como no caso do pescado do Ceará. Então a ajuda será principalmente direcionada para esses setores. Ele diz que terá um impacto primário nas contas públicas contabilizadas dentro da meta fiscal pequeno, né, relativamente modesto. Essas medidas estão sobre a mesa do presidente Lula, é ele quem vai dar a última palavra e vai arbitrar. Com isso, eu chamo um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas não sai daí, voltamos já, temos entrevista com Bruno Corano, diretamente de Nova York. E quem continua com a gente por YouTube, pelo YouTube, pela internet, vamos dar uma olhada na ata do Copom, né, gente, que acabou de sair. Antes, bolsas, vamos bolsas primeiro, depois a gente vê a ata do Copom e aí chama o Bruno, melhor assim. Tóquio, Hong Kong e Xangai, a Ásia fechou toda no azul, né? Ontem estava uma negociação mista, mas hoje tudo subindo. Na Europa, vamos ver se o humor melhorou. Isso é liderado muito por esse espírito nos Estados Unidos de que pode haver queda de juros em breve, já a partir da próxima reunião de setembro, depois daquele relatório fraco do payroll, o que é a geração de empregos nos Estados Unidos muito abaixo do previsto, não só no mês passado, em julho, mas nos 2 meses anteriores, maio, junho e julho, 3 meses consecutivos de uma geração de empregos muito abaixo do previsto. Por isso, a Europa segue, quando os juros baixam, né, você tem o pessoal tomando mais risco na Bolsa, fica mais satisfeito. E vamos, então, para o fechamento de Nova York ontem. Os índices futuros também estão no azul, ou caminhando para o azul neste momento, e todo mundo fechou. Aliás, SP 500, Dow Jones, Nasdaq, todas subiram mais de 1% na segunda-feira. No Brasil, algo parecido, embora mais contido, porque temos os nossos problemas domésticos, e Bovespa 0,40% de alta, aos 132 mil pontos, né, bem abaixo da máxima de 141 mil, e o dólar caiu 0,69 aos R$ 5,50. Outra coisa, quando você reduz os juros, é que a moeda americana perde força internacionalmente e o real aqui se beneficia desse movimento. Nosso câmbio, a nossa moeda se valoriza. Agora sim, ata do Copom, rapidamente, por favor, vamos passar. Olha, acabou de ser divulgada agora às 8 da manhã e olha como começa. Primeira palavra, primeiro termo, o ambiente externo. Tarifaço, gente, isso aqui é tarifaço. Está mais adverso e incerto em função da conjuntura e política econômica nos Estados Unidos, políticas comercial e fiscal. Consequentemente, comportamento e volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica tem apresentado, conforme esperado, certa moderação, né? Um crescimento mais moderado, mas o mercado de trabalho ainda bastante dinâmico. A inflação cheia, as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. É isso que o BC persegue sempre, né? Cumprir aquela meta de inflação, o centro dela é de 3%. As expectativas para 25 e 26,
apuradas pela pesquisa Focus situam-se entre 5,1% e 4,4%, respectivamente. Né? Aí tem um balanço do cenário e análises de risco. A inflação segue desafiadora em diversas dimensões, né? Cenário internacional, atividade econômica, demanda agregada, expectativas de inflação, cenário externo mais adverso, incerto. Se de um lado a aprovação de alguns acordos comerciais, assim como os dados recentes de inflação e atividade da economia, poderiam sugerir uma situação de redução da incerteza global. A política fiscal, em particular para o Brasil, a política comercial norte-americana torna um cenário mais incerto, pode subir um pouquinho. Conjuntura de atividade econômica doméstica tem indicado certa moderação no crescimento. De modo geral, observa-se uma certa moderação de crescimento, corroborando o cenário delineado pelo Copom. Em momentos de inflexão no ciclo econômico, é natural que se observem sinais mistos vindos de indicadores econômicos, né? Alguns indicando crescimento e outros não. Pessoal, voltou do intervalo comercial conosco, a gente está fazendo uma leitura dinâmica muito rápida aqui da ata do Copom, falando do mercado de crédito mais sensível a condições financeiras. O comitê avalia que os sinais advindos da demanda e da atividade até aqui sugerem que o cenário se desenrola conforme esperado e compatível com a política monetária em curso. Pode subir só um pouquinho, só para eu ver esse política fiscal? E aí eu paro e chamo o Bruno Corano para a nossa conversa. A política fiscal tem impacto de curto prazo, majoritariamente por estímulo à demanda agregada e uma dimensão mais estrutural que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida, né? Impactar o prêmio na curva de juros. Uma política fiscal que atua de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. Acho que isso está meio repetido do que estava na ata anterior.